Olá, você que nos acompanha no Pré-Vestibular Gonçalves Dias. Eu sou a professora Josefina Oliveira, estou aqui para mais uma aula de linguagens. Hoje nós vamos trabalhar conceitos importantes do conteúdo de semântica. Vem comigo. Quando você ouvir falar em semântica, associe semântica sempre com sentido, significado. Semântica é uma parte da gramática que se preocupa com o sentido, que se preocupa com o significado das palavras. Dentro do conteúdo de semântica, nós temos alguns conceitos muito importantes para a nossa prova e que você precisa lembrar, precisa reconhecer, porque com certeza eles estarão presentes, não só na prova do Enem, mas também na prova da UEMA. Então, associe semântica, sentido, significado. E dentre esses conceitos importantes, nós vamos trabalhar agora o conceito de denotação e conotação. Certo? Lembrem-se, denotação, conotação. Eu tenho certeza que um momento ou outro da sua vida estudantil, um momento ou outro das aulas da sua vida estudantil, desde a quinta série, acho que talvez até antes, você já tenha ouvido falar de denotação, conotação. E às vezes tem uma vaga ideia, você lembra que um é sentido real, outro é sentido figurado, mas na hora da prova talvez você não lembre quem é quem. Então é importante ter isso muito bem organizadinho na sua mente. A denotação está associado à referência do sentido real das palavras, do sentido de origem, do sentido chamado de sentido literal. Às vezes, eles não usam o termo denotação. Eles usam o valor literal da expressão, o valor literal da palavra. É a mesma coisa. Todas as vezes que você precisa consultar o dicionário, a primeira significação que você encontra para a palavra é a significação originária, é a significação etimológica. Essa significação é que nós chamamos de sentido denotativo. Então, para você não esquecer mais isso, você vai lembrar que o D da denotação é o D do dicionário. Então, na hora que você vai para o dicionário, a primeira significação é a significação etimológica, é a significação originária, é a significação denotativa. Bom, mas eu também posso trabalhar com as palavras associando outros sentidos a ela. Quando isso acontece, nós relacionamos com o que nós chamamos de conotação. E o que é a conotação, Josefina? A conotação está associado ao que nós chamamos de sentido figurado, ao que nós chamamos de sentido contextual. É importante vocês lembrarem essas nomenclaturas, porque às vezes eles mudam. Eles não falam conotação, eles falam o sentido contextual, o sentido no contexto. É a mesma situação. Também chamado de sentido literário. Neste caso, a ideia é mais ou menos assim. Você ressignifica a palavra dentro de um contexto. Por isso que é conotação. Esse C da conotação é o C do contexto. Certo? A palavra perde a sua significação originária e assume uma significação no contexto. Josefina, não consegui entender bem isso aí. Não sei como é que isso vai aparecer para mim. Por exemplo, se eu digo assim, conheci o mar aos 10 anos. Neste caso, eu tenho a palavra mar utilizada na sua significação originária. Mar aqui se refere àquela imensa quantidade de água salgada, maravilhosa, inclusive, que nós olhamos aqui na ilha de São Luís. Então, neste caso aqui, a palavra mar está em sentido denotativo, numa referência do seu sentido de origem. Diferente, por exemplo, quando eu digo, né, ela não tem. Aliás, ela não viveu
um mar de rosas. Nessa situação aqui, essa palavra mar, a vida não foi para ela um mar de rosas, ela não viveu um mar de rosas, esse mar não está mais associado àquela massa de água salgada. O mar está ressignificado, está numa referência, por exemplo, de algo que seria aprazível, de algo que seria prazeroso. Imagina o que seria um mar de rosas, belo, certo? Algo bom, prazeroso de se perceber. Então, neste caso, a palavra mar está em sentido conotativo. Olha como sai da significação originária e assume um outro sentido no contexto. Quando eu digo, por exemplo, numa estrutura, ele voltou à noite. Esse termo noite faz referência a uma parte do dia. O dia se divide em manhã, tarde, noite. Então, noite está em sentido o quê? Denotativo. Agora, observem quando eu digo, né? Quando você foi embora, quando você foi embora, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Olha o que o poeta percebe. Esse fez-se noite em meu viver, a palavra noite agora, ela não está mais significando uma parte do dia. Ela foi ressignificada. Ela está assumindo um outro sentido neste contexto, certo? Associado agora a uma situação de solidão, a uma situação de tristeza, de melancolia, de abandono. Então, aqui eu tenho a palavra noite numa referência conotativa. Normalmente, quando nós utilizamos, provérbios, ditos populares, você utiliza a referência conotativa. Por exemplo, quem vê cara não vê coração. Quando você diz isso, você está falando exatamente da cara, exatamente do coração? Não. Você está associando cara com aparência e o coração com a essência, com o caráter. Olha como as palavras cara e coração mudam seu sentido dentro do contexto. Então, isso nós denominamos de conotação. Conceitos muito importantes para as nossas provas. Enem e o EMA. Sempre vem questãozinho envolvendo conotação e denotação. Bom, mas também temos outro conceito, dois outros conceitos, importantes. É o conceito de sinonímia e o conceito de antonímia, que isso aqui vai fazer você lembrar da sua tia da quinta série, do primário, que trabalhava sempre uma sequência de palavras para você dar ou sinônimos ou antônimos. E você até competia com seus coleguinhas para ver quem conseguia construir mais palavras. A sinonímia, ela está associada a palavras pertencentes ao mesmo campo semântico. Josefina, mesmo campo semântico, como assim? Palavras que se aproximam em termos de sentido. Eu sempre enfatizo muito isso, porque às vezes o aluno, quando se depara com uma questão de sinonímia, ele quer encontrar uma palavra exatamente igual àquela que está no enunciado, àquela que está no texto. E muitas vezes você não vai trabalhar com uma igualdade de sentido, você vai trabalhar com uma aproximação de sentido. É importante perceber isso, sabe por quê? Porque você pode ter confusão no momento da sua prova, na referência ali da questão, porque você não atenta para o detalhezinho dessa aproximação. Observe, a tia do primário colocava bonito, adjetivo, pedia para você formar sinônimos. Aí você pensava, bonito, pode ser também belo, pode ser também lindo, pode ser também maravilhoso, e dependendo de quem você lembrasse, você ia trabalhando aí a caracterização, certo? Intensificando, inclusive, essa caracterização. Mas olha o detalhe, o contexto que você usa bonito é o mesmo contexto que você usa lindo? Normalmente não. Por exemplo, você às vezes diz assim, não, ele não é bonito, ele é lindo.
quer dizer, é muito mais. E às vezes, não, ele não é lindo, ele é maravilhoso. É só você pensar na pessoa amada aí, né? Então, nesse caso, você tem uma associação de sentido próximos, mas que não são exatamente iguais. Então, tenham cuidado. Por isso que nós associamos sempre mesmo campo semântico, mas não igualdade de sentido. Então, vamos trabalhar sempre com uma aproximação de sentido e não com uma igualdade, uma equivalência e não com uma igualdade. Isso é um conceito importante. Bom, temos também as situações, essa questão da sinonímia, ela é importante, inclusive, de contexto. Só voltando um pouquinho aqui, para eu falar depois da antonímia. Observe o seguinte, dependendo de contextos, eu posso ter palavras equivalentes, mas se eu altero o contexto, essas mesmas palavras, elas podem não ser equivalentes. Como assim, Josefina? Olha só, se eu associo riqueza, eu posso utilizar também no lugar de riqueza, fortuna. Por exemplo, eu digo, a riqueza daquela família é impressionante. Eu poderia substituir a fortuna daquela família, é impressionante. Posso, não posso? Sim. Então, elas são sinônimas. Mas se eu disser, a riqueza cultural do Maranhão é impressionante. Eu poderia dizer, a fortuna cultural do Maranhão? Não. Aí não há uma equivalência. Mesmo sendo palavras sinônimas, mas eu também vou depender do contexto para poder fazer as substituições. E tem questões que você vai precisar substituir uma palavra com sentido equivalente. Aí o contexto tem que ser levado em consideração. Bom, e a antonímia? Aí a antonímia é mais fácil, porque aí você trabalha com o conceito realmente lá da tia do primário. A antonímia associando aqui palavras pertencentes a campos semânticos opostos. Aí eu tenho uma situação de contraste, né? Olha, só para vocês terem uma noção da importância da percepção da sinonímia, eu coloquei aqui, ó, campos semânticos opostos. Se eu dissesse campos semânticos contrários, mantenho a ideia? Mantenho. Opostos, contrários. Mantenho a ideia. Mas se eu disser campos semânticos distintos, por exemplo, mantém a ideia? Distintos significa opostos? Não. Distintos significa simplesmente diferentes. E diferentes não significa contrários, certo? Então, atentem. Às vezes, até para a questão da redação, você tem que ter uma preocupação com substituições de termos, de sentido, porque você aproxima sentidos, mas às vezes o contexto pode atrapalhar um pouquinho. Então, tem que ter essa preocupação. Certo? Bom, a antonímia é simples. A antonímia eu vou trabalhar realmente com contraste. No caso, você tem, por exemplo, vida, você faz a oposição em morte. Você tem dia, você faz a oposição em noite. Tá? A questão é tanta, em referência da sinonímia, por exemplo, se eu colocasse bonito pedindo uma antonímia, a oposição de bonito estaria onde? Em feio. Mas se eu colocasse lindo, certo? A oposição de lindo é feio? Não. Olha como a referência não é a mesma. A significação equivalente, mas não igual. Se eu fizer uma oposição para o termo lindo, eu tenho aqui a associação de oposição horrível, certo? Dependendo de quem você lembra, é horrível, medonho, horroroso, como você queira. Mas não é o feio. A ideia do feio é como se fosse um bonito, oposição de um bonito, mas mais leve. O horrível estaria numa situação de intensidade, né? Dentro de uma referência mais intensificada. Então, atentem para estes conceitos em relação à denotação, conotação, certo? E em relação à sinonímia e antonímia. Tenham cuidado também com a parte de antonímia, porque nós vamos ver ainda o conteúdo de figuras de linguagem, e tem uma figura de linguagem chamada de antítese. E na antítese nós vamos trabalhar situações de contraste. Inclusive, observando a diferença entre a antítese e o paradoxo, associando, inclusive,
como a gente pode reconhecer essa diferenciação. Mas isso nós vamos trabalhar com mais atenção, com mais cuidado na nossa aula de figuras de linguagem. Inclusive, nós vamos voltar nesse conteúdo à conotação. Tá? Então, atentem, preocupem-se com esses conceitos, dominem esses conceitos, porque com certeza eles estarão presentes na sua prova. Tá? Então, na nossa próxima aula, eu continuo com os conceitos de semântica para nós encerrarmos esse conteúdo, certo? Até a nossa próxima aula e um abraço, um beijo no seu coração.